Olá você, chega mais! Esse é o episódio número 7 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Netânia, em Israel. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Então, vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Os judeus têm uma longa história, mas Israel é um país novo. Foi criado em 1948 e já é uma potência. Produz ciência e tecnologia de ponta. O país dispõe de uma das forças armadas mais bem equipadas e treinadas do mundo. Não à toa, não há amigos entre os países vizinhos. Lugar sagrado onde convivem as três principais religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, Israel é um misto de história e modernidade. Nossa entrevistada de hoje, há cerca de 3 anos, largou a estabilidade de uma boa carreira no serviço público e seguiu com o marido, filhos, gatos e cachorro para lá. Juliane Vibranovski vive em Netânia, uma cidade costeira a 20 quilômetros de Tel Aviv e 70 quilômetros de Jerusalém. Shalom, Juliane, me conta essa história de deixar o Brasil para viver em Israel. Pois é, Marta. A gente vivia no Rio de Janeiro e eu era oficial de justiça. Meu trabalho já era, perigoso, cada vez pior. E a gente já não saía mais de casa, por causa da violência, sabe? A gente não saía mais de casa. 2 filhas adolescentes, a gente não tinha, a gente pensava que futuro elas vão ter aqui, mas ao mesmo tempo, como a gente vai largar tudo, né? Principalmente eu. E o meu marido, ele trabalha em high-tech. E aí ele começou a pesquisar sobre Israel, porque ele é judeu, e a gente tem direito, à cidadania israelense por conta disso. O irmão de um amigo dele veio. E aí a gente falou, poxa, vamos ver como é que é isso. E a gente começou a conversar e começou a entrar nos grupos de Facebook, ver como é que as pessoas vinham para cá, como é que era a vida. E a gente começou a pesquisar muito. A gente ficou 1 ano pesquisando, até a gente bateu o martelo. Falou, não, vamos. E eu fiquei gente, eu vou pedir minha exoneração, Eu tinha 17 anos de tribunal e vou. E aí a gente fez o processo todo e estamos aqui. E seu marido tinha alguma proposta de emprego em Israel? Meu marido trabalhava 25 anos na mesma empresa. Ele era diretor de uma empresa de informática. E o dono também judeu, deu uma força, quando ele falou e tudo, mas a gente não tinha nada garantido aqui. O que ele sabia é que o mercado de trabalho para ele era muito bom. E realmente, tanto é que em 4 meses aqui ele tinha 3 propostas de emprego, e ele até pode escolher a empresa que ele foi trabalhar. Mas eu sabia que eu não ia ser... eu ia rasgar o meu diploma praticamente, Porque eu sou formada em Direito, mas eu nunca advoguei. Eu fiz concurso logo depois de formada, então eu vim para me reinventar, Eu vim mas eu realmente eu vivia muito estressada no Rio. Eu saía da minha casa estressada, com medo. Eu estava num ponto eu entrava no tribunal, no meu plantão, super estressada. E no final, meu último mês de trabalho, eu estava cobrindo a área da Rocinha e do Vidigal, que são 2 favelas muito perigosas no Rio, então o meu dia a dia era muito complicado. Imagino. Juliane, sendo ele judeu, o governo de Israel dá algum suporte, alguma ajuda para quem quer fazer essa mudança? Aqui em Israel existe um ministério só para isso, o Ministério da Aliyah e Klitá. Tá? A Aliyah significa subida em hebraico, Que é como os judeus que estão pelo mundo vão evoluir, vindo morar em Israel, tá?
Clitar é para absorver os judeus aqui, para inserir na vida de Israel da melhor forma possível. Então existe um ministério com orçamento próprio, com tudo para isso. Então, assim, você entra em contato com a agência judaica, que existe agências judaicas em vários países. Você vai preencher lá um questionário e ali você vai ver se você é elegível ou não a vir para Israel, a cidadania israelense, no caso. Quem tem esse direito? Os judeus, filhos de judeus, netos de judeus e as suas esposas casadas há mais de um ano. E aí você vai na agência judaica para uma entrevista, aí eles vão te dar milhões de opções de cidades. Tem várias cidades que têm moradias para quem, assim, tem gente que vem para cá e não quer alugar um apartamento de cara, ou você tem a opção de ficar nessa moradia do governo por 5 meses, fazendo só curso de hebraico. Você paga, mas é muito pouco, tá? Assim, são prédios que tem um curso de hebraico embaixo, tem toda uma infraestrutura. E assim, aqui é o seguinte, você entra em Israel, no aeroporto, você já é recebido com o senhor, que é o seu Naum, que fica ali com uma plaquinha, dando bem-vindos aos novos Olim, que é como se chama o novo imigrante, tá? Você sai do avião, já vai para uma sala especial, ali é feito o seu documento de identidade israelense, você já sai israelense do aeroporto. Ali você já recebe o primeiro dinheiro, eles te pagam por 5 meses uma mesada, para você não se preocupar em ter que arrumar um emprego logo, para você só se concentrar no curso de hebraico. Você sai dali com o seu plano de saúde, todo custeado pelo governo, porque a saúde aqui é pública, mas não é zero. Você paga esse é o valor mínimo, mas o primeiro ano é totalmente de graça. Ali você sai daquela salinha com a sua identidade, seu número de identidade, com um plano de saúde, e eles te botam num táxi, pago por eles também, e você dá o endereço que você vai e segue. Assim, eu não fiquei nessa moradia do governo porque eu vim com 3 gatos e um cachorro, e eles não aceitam animais. Então a gente saiu do aeroporto em 2 táxis, sabe assim, foi assim uma jornada. E, nossa, e a gente escolheu ir para Haifa, né, que é uma cidade ao norte de Israel. A gente pesquisou muito também, porque essa parte é difícil. Eu nunca tinha pisado em Israel, então eu vim no escuro morar aqui, assim. As pessoas falam, mas você veio sem conhecer? A gente até viria conhecer uns meses antes, mas aí meu marido falou assim, olha só, a gente vai como turista, a gente vai achar tudo lindo lá. A gente vai gastar um dinheirão, vai ser besteira, porque a gente não vai viver. Parece que foi tudo bem, né? Começaram com o pé direito. Ah, não. Nossa primeira noite foi traumática, porque assim, a gente planejou a nossa vinda 1 ano, a gente ficou primeiro estudando as cidades, aí a gente resolveu ir para Haifa por conta da escola, que a escola era o ideal e tudo, e Haifa tem um polo também de high-tech grande, né? Então meu marido falou assim, pô, perfeito. E tá, a gente chegou em Haifa, depois daquela viagem assim, né, nós viemos com 12 malas, 4 bichos, escala na Itália, espera lá 3 horas, vem para Israel, aquele trâmite todo do aeroporto, da cidadania, pega o táxi. Haifa fica mais ou menos 1h30 de Tel Aviv, né, do aeroporto, a gente veio na hora do rush. Então assim, exaustivo, né? Exaustivo mesmo. O meu cachorro veio no avião, os 3 gatos foram no porão, o cachorro veio comigo no colo e o veterinário mandou dar Rivotril, deu um efeito rebote nele, ele veio latindo, ele foi meio histérico, foi assim, horrível, horrível. O cachorro veio igual um maluco. Foram 13 horas para a Itália e mais 3 horas de espera no aeroporto. A Itália é aqui pertinho, e o cachorro latindo, doidão, e mais 2 horas de táxi, então você imagina, né? Quando a gente chegou de noite, era tipo 11 horas, não, era mais 8 horas da noite, que ainda tinha o McDonald's aberto que salvou a gente. Aí o taxista, assim, deixou a gente lá, tchau, a gente com aquelas malas na calçada, eu olhei o prédio e falei, gente, feio, né? Aí tá, vamos levar as malas, não tinha elevador. Os prédios antigos não tem elevador, não tem porteiro, e a gente nunca
nem se ligou de perguntar isso. Aí, olha, eu sentei na calçada e comecei a chorar. O que eu fiz? Larguei minha casa, minhas coisas, o que eu fiz? Porque a noite anterior a gente tinha ficado de madrugada, fechando ainda mala, pesando mala. Eu desmontei um apartamento que eu morei por 24 anos, sabe? Foi, né, um cansaço emocional também. O cachorro não parava de latir. Eu sentei na calçada e comecei a chorar. E a minha filha, tadinha, ela tinha 13 anos, ia fazer 14 em poucos dias. Ela, mamãe, para. Você quer voltar para o Rio de Janeiro? Para com isso, sabe? A gente está aqui, vai dar certo. E ela me consolando. E o meu marido, coitado, ele subiu com as 12 malas, assim, sabe? 4 andares. A gente ficou 1h30 subindo. Quando a gente entrou no apartamento, era horrível, imundo. Aí tudo bem, depois eu reclamei, recebi uma parte do dinheiro de volta. Mas assim, esse dia foi horrível. Horrível. Só que a gente, assim, através dos grupos de Facebook, eu já conheci algumas pessoas que já moravam em Haifa. E aí, assim, no dia seguinte de manhã, tocou o telefone, né? Uma amiga minha, e aí, chegou bem, não sei o quê. Eu comecei a falar com ela, ela falou assim, que voz é essa? Aí eu falei, aqui é horrível e tudo. Ela, estou indo para aí. E isso, assim, é muito legal, que as pessoas se ajudam muito aqui, sabe? Ela chegou lá, eu não tinha nem o que comer de manhã. Ela chegou lá com um bolo, café, sabe? Ela falou assim, não, vocês vão ter que sair daqui, não dá para ficar aqui, vocês vão conhecer Haifa agora. Ela tinha chegado 2 meses antes. Aí levou a gente para conhecer o bairro dela, Haifa, né, a parte bonita. Aí a gente falou assim, não, agora sim, ok. Aí eu acabei alugando um apartamento perto dela, a gente morou 1 ano lá. Só que assim, a escola, minha filha não se adaptou, o meu marido não arrumou emprego lá, ele arrumou emprego no centro do país e a gente ficou lá 1 ano e mudou, né? A gente mudou aqui para Netanya. Mas, Juliane, você saiu do Rio por conta da violência e foi para um país que parece que os conflitos com os vizinhos podem acontecer a qualquer momento, não? Me ajuda a entender isso. Pois é. Israel é um lugar que você pode andar coberto de ouro em qualquer hora do dia ou da noite que nada vai te acontecer, tá? Assim, os prédios não tem porteiro, não tem grade, não tem nada. Assim, as pessoas deixam as coisas na porta, encomenda, deixa na porta, é uma coisa assim, surreal. Na nossa primeira noite aqui, a minha filha ficou assim, super mega feliz, realizada, que ela foi levar o lixo sozinha pro lado de fora do prédio, meia-noite, andar na rua, assim, sabe? Por outro lado, como assim, Israel é um país mínimo, né? Que assim, ponta a ponta de Israel são 400 quilômetros. Rio-São Paulo é Israel do sul ao norte, você pega todas as paisagens do deserto, mar, montanha, tudo, em 400 quilômetros por 100 quilômetros. É um lugar, assim, é um país mínimo. Cercado de países árabes, né, que, assim, não gostam muito da gente. Então, assim, Israel como você falou, né, nós temos a IDF, né, que é o Exército Israelense. Aqui tem um sistema chamado Iron Dome, que é o domo de ferro. Tá? São mísseis que existem no país inteiro, mísseis antimísseis. Por exemplo, se Israel for bombardeado de repente, isso acontece, assim, é bem comum lá para o sul, tá? No sul de Israel, que mandam mísseis para cá. Assim, tem épocas que mandam diariamente, aí fica um tempo. Assim, o míssil vem... E o míssil antimíssil, ele destrói o míssil no ar. Eles captam, o míssil não chega aqui. É como se a gente fosse blindado no ar. E aqui, assim, todos os prédios têm abrigos. Os prédios mais antigos têm os abrigos comunitários, assim, abrigos embaixo. Os prédios mais novos, como, por exemplo, eu moro num apartamento de 4 quartos. Um dos quartos, ele é blindado. Ele tem uma porta, ele é um bunker. Ele é um bunker mesmo, ele tem proteção, ele é todo blindado, a porta blindada, ele tem o filtro ar contra arma química, arma biológica, tudo que você pode imaginar dentro do quarto. Tem a janela de aço. Mas isso não dá medo? Não a gente, tá? Porque a gente mora no centro do país e aqui, assim,
não chega míssil aqui, né? Se acontecer, assim, geralmente tem cidades no sul como Ashkelon, que é uma cidade bem no sul, lá tem esse problema, assim, eu não conseguiria morar num lugar assim, porque assim, aqui tem o sistema toca uma sirene, tá? Uma sirene, essa sirene tem também no país inteiro. Toca a sirene, você tem tantos minutos, dependendo da cidade, tantos minutos para ir para o quarto seguro, e aí o Iron Dome vai pegar um míssil no ar. Depois que acontece isso, você tem que ficar 10 minutos dentro do quarto seguro para ter certeza que nenhum estilhaço vai bater na sua casa. Então, assim, tem pessoas que vivem assim, e tem momentos que existem esses conflitos, a pessoa passa a noite indo e vindo do quarto seguro. Eu não ia conseguir viver assim, né? Não ia sair do Rio de Janeiro para morar num lugar assim. Essa realidade é mais ao sul, né? Mais próxima à faixa de Gaza. Tá perto da faixa de Gaza. Então, eu não moraria perto da faixa de Gaza, como eu também não moraria lá muito ao norte, perto da Síria, do Líbano. Aqui no centro, a gente nem lembra que isso existe. Como é que é essa dinâmica de míssil para lá, antimíssil para cá? O que acontece? Esse antimíssil, primeiro ele calcula a rota e ele vê se esse míssil que está vindo para Israel for cair no deserto, numa área que não é habitada, ele nem faz nada, ele deixa cair, tá? Porque custa assim, milhões de dólares um míssil antimíssil desse. Se não se vê realmente, ele vai cair numa zona habitada, ele destrói e esses estilhaços vão cair em algum lugar. Por isso que as pessoas têm que ficar por 10 minutos dentro do quarto seguro, depois que o míssil destrói o outro. E essa sirene toca com quanto tempo de antecedência? Sim, porque de repente você está no supermercado fazendo compras, a sirene toca e você corre para onde? Ouve a sirene e todo mundo é treinado, todos os lugares têm abrigos, todos. No supermercado, na rua, você entra no primeiro prédio e assim, caso não tenha, você esteja na rua, aí você já sabe que você tem que deitar no chão, cobrir a cabeça. Se você estiver andando na rua, você entra no primeiro prédio, sobe a escada e fica entre o primeiro e o segundo andar. Tudo isso as crianças aprendem na escola, tem treinamento, sabe? É uma coisa assim, automática. Mas isso assim, não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, porque eu não moro num lugar assim, eu nem lembro que isso existe. Deve ser muito estressante para quem passa por isso, mas existe toda uma proteção, sabe? E assim, não acontece nada, porque as pessoas têm os abrigos, têm o tempo certo, é tudo muito calculado, né? Completamente diferente assim da violência urbana que a gente tem no Rio de Janeiro. Quer dizer então que você se sente mais segura aí do que no Rio? Nem se compara, nem se compara. Esse é o meu vizinho de porta do Rio de Janeiro, quando eu estava aqui há pouco tempo, assim, ele foi morto com 2 tiros porque roubaram a moto dele. Foi assim, pum, sabe? Isso, assim, é muito ruim você saber que você pode perder a vida por um celular. Eu tento explicar isso aqui para os israelenses, eles não entendem. Eles ficam, mas por que roubam celular? Por que roubam cordão? É uma coisa, assim, difícil de explicar, a violência urbana, né? Juliane, saindo de um assunto delicado para outro, o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações, fica a poucos metros da esplanada das mesquitas, frequentadas pelos muçulmanos. Como é que se dá essa convivência no cotidiano? Olha, eu nunca fui lá, tá? Nessa esplanada das mesquitas, porque assim, é pacífico? Mas geralmente assim, quando você vai numa excursão, os judeus querem ir lá porque exatamente onde tem essa esplanada é onde era o primeiro templo, né? Então é um lugar muito sagrado para os judeus. Então principalmente os muito religiosos, eles querem ir lá. E aí geralmente eles fazem excursões com o exército, sabe? Vai o exército junto para se acontecer alguma coisa. Porque o que acontece ali em Jerusalém, volta e meia tem gente esfaqueada. Ou assim, árabes que esfaqueia geralmente soldados. Porque assim, se um árabe esfaquear principalmente um soldado da IDF, a família ganha um dinheiro para o resto da vida, eles ganham vários benefícios, né, dos terroristas que incentivam eles a fazerem isso.
quando eles esfaqueiam um soldado, eles falam que eles são neutralizados na hora. Eles morrem, entendeu? Porque vai outro soldado e mata na hora. É totalmente suicida, mas eles recebem um bom dinheiro, a família recebe um bom dinheiro. Geralmente essas pessoas são pobres, sabe? Eles sofreram lavagem cerebral, né? Então eles têm essa... vão matar um judeu, vão para o céu para encontrar não sei quantas virgens. Tem uns pensamentos assim meio diferentes. É muito incomum mesmo. Bem, vamos falar de algo que também é singular, mas ao contrário é de uma beleza encantadora, que são as letras, a escrita judaica. Os textos são escritos no sentido anti-horário, né? Da direita para a esquerda. Sim, de trás para frente. Então eu tenho algum gênio judeu, porque eu tenho essa mania de folhear e ler uma revista de trás para frente. Exatamente, a gente confunde, até hoje, eu vou pegar um cardápio de um restaurante, eu fico rodo ele, assim, é muito complicada. E é uma língua difícil, viu? Imagino, porque você tem de raciocinar ao contrário, quer dizer, ao contrário de como foi educado no Brasil. Não, e os sons também, tem umas letras que eles fazem um som da garganta, tem uma letra oresh, que é você faz um som assim que não sai, da gente não sai, não adianta. A gente não usa esse músculo pra nada, não sai. E você já aprendeu hebraico? Como é que você se localiza aí quando está nas ruas e vê as placas cheias de letrinhas desenhadas? Todas as placas de Israel têm árabe, hebraico e inglês. Todas, né? E assim, aqui tem um lado bom, que a maioria das pessoas fala inglês. Se você for para qualquer lugar, pegar o ônibus, o motorista de ônibus fala inglês. Assim, muita gente fala inglês, tá? Então o inglês ajuda muito. Por outro lado, atrapalha o hebraico, né? Porque você usa o inglês de Bengala. Mas, assim, foi o que me ajudou desde o início, né? Abri um supermercado aqui pertinho de casa, fui eu e uma amiga minha brasileira. Vamos lá, vamos trabalhar. Todo mundo fala, vai, vocês têm que trabalhar para sair o hebraico. E, assim, eu tô há um mês trabalhando ali de caixa no supermercado, tô achando um barato, sabe, assim... A minha chefe lá, fiscal do caixa, é árabe, né? Fala árabe, fala hebraico, um amor de pessoa. E assim, a gente agora está soltando o hebraico, porque eu entendo bastante. Agora eu estou conseguindo já falar alguma coisa, mas é complicado, é complicadinho. Juliane, no Brasil você tinha um bom salário, uma carreira no judiciário, tinha o que muita gente convencionou chamar de status profissional. E agora trabalha como caixa de supermercado. Como é que é isso para você? Pois é, eu como caixa de supermercado eu ganho a mesma coisa que eu ganhava no Brasil. Né? E assim, o nível das pessoas, assim, tem uma caixa que fala francês, a outra fala russo, a gente fala inglês e português, a outra fala espanhol, né? Assim, não tem essa diferença social gigantesca que tem no Brasil, tá? E aqui, assim, uma pessoa que ganha muito bem, que geralmente são os salários de high-tech, assim, aí a pessoa vai ganhar, assim, 6 vezes mais do que o salário mínimo. Não é, assim, 50 vezes como no Brasil, né? Não tem esse abismo imenso. Sim, só o fato das diferenças salariais não serem tão grandes demonstra uma sociedade mais equilibrada. Sim, e aqui assim, todo mundo vai para o mesmo hospital, para o mesmo médico. Você vê assim, num prédio mora um engenheiro e mora um cara, um lixeiro, por exemplo, que ganha super bem aqui. E assim, você não... Eu acho muito engraçado lá no mercado que assim, o caixa, ele briga com o cliente se precisar. Gritou, grita também. Não tem essa que, o cliente tem sempre razão, você tem que ficar quietinho porque você não pode perder seu emprego. Não, ninguém tem medo de perder o emprego, porque você vai ali no outro mercado e consegue outro. Não leva desaforo para casa. O israelense, ele não tem paciência. Tem uma fruta aqui chamada sabra, que é o que define o israelense, como a sabra é doce né, é espinhoso por fora e doce por dentro. E é exatamente assim. Ele grita, sabe? Porque não está demorando a fila. Israelense odeia fila, odeia.
Então, assim, você está na fila de algum lugar e aí grita com você, você grita de volta, mas assim, ninguém tem medo de tomar um tiro que você está brigando. Ontem mesmo eu estava na praia, tinham 4 adolescentes que entraram no mar e eles estavam jogando um para o outro uma garrafa de cerveja de vidro na água. Eu fui lá brigar. Falei, não pode, não pode. Aí eles se esconderam, eu fui lá falar com o salva-vidas, o salva-vidas falou naquele megafone. Se fosse no Rio, eu não ia chamar atenção. Eu ia ficar na minha, sair quietinha, sabe? Então aqui, assim, aqui você chama a atenção do filho dos outros sem problema, entendeu? Assim, é como se fosse uma grande família, sabe? Você briga com o outro, mas se tiver que proteger, você vai proteger. Isso eu acho, assim, muito legal aqui. É um sentido mais apurado de comunidade, né? Júlia, a semana também é diferente, né? O Shabá, que é o nosso sábado, é o dia do descanso. E os judeus mais ortodoxos não podem fazer nada que despenda energia. Mas é nada mesmo? É o seguinte, quem é religioso, tá, não faz nada, não liga a luz, não tem todo um, né, é o Shabat. Não chama o elevador porque não pode apertar o botão que gera energia? Não, não, mas aí, por exemplo, nos prédios tem um elevador de Shabat que para em todos os andares, tá? Para você não chamar. Então, assim, você pode andar a pé, mas você não pode pegar o elevador, então tem um elevador de Shabat, vai, né? E o prédio que não tem, você desce de escada. Mas, assim, é um dia para você descansar no sentido, assim, ficar com a família. E o que eu acho bacana, no início eu falei assim, gente, será que eu vou me acostumar com isso? Tudo fechado. Porque você está acostumado com o quê? Assim, eu era funcionária pública, eu trabalhava de segunda a sexta. Mas se eu quisesse ir para o shopping sábado e domingo, eu tinha pessoas para me servir no shopping que trabalhavam de 10 às 10 da noite, sábado e domingo. Aqui não, aqui todo mundo tem direito ao descanso. Então o trem para, o ônibus para, todo mundo. O motorista do ônibus tem o mesmo direito de descanso que você. Para tudo, todo mundo vai para sua casa. Então é um dia, sexta-feira aqui é um dia muito especial. Assim, geralmente eu trabalho sexta-feira até 2 horas da tarde. Tá? O comércio, em geral, trabalha até 2 horas da tarde. É um dia que você vê as pessoas vão tomar café da manhã na rua, compram flores para botar em casa no Shabat, compram halá, que é o pão, né, para fazer a reza no jantar de Shabat. É um dia que parece assim, toda sexta-feira aqui parece festa. Porque o Shabá começa com o pôr do sol, não é? Dá para você explicar para gente como é? O pôr do sol no entardecer da sexta, começa o Shabat, cada sexta-feira é um horário diferente, tá? Aí geralmente você tem até aplicativo para saber que horas que começa o Shabat, aí você acende as velas, faz a reza de Shabat. Assim, aqui em casa a gente acende as velas, é o dia que a gente senta os 4 na mesa, a gente faz a reza, a gente fica junto, é muito gostoso. Aqui na minha cidade existem restaurantes que ficam abertos, que não são kasher, né? Que não são... Então esses ficam abertos, tem 2 supermercados grandes que ficam abertos, mas tem cidades assim, muito religiosas que assim, param para tudo. Começa assim, geralmente as coisas param em torno de 2, 3 horas da tarde da sexta, sábado, e domingo é dia útil, domingo é a nossa segunda-feira. Dia de trabalho, de escola, normal. Nós estamos gravando no final de outubro, como é que está a pandemia hoje por aí? Essa foi a primeira semana assim, que as praias reabriram, mas a gente tem uma tabela agora de como as coisas vão reabrir. Nem tudo reabriu. Então, assim, agora a gente pode ir para a praia, pode ir para alguns parques, os shoppings estão fechados, o comércio está fechado, as escolas estão online e está sendo, né, uma coisa gradual. A gente segue torcendo para que tudo volte ao normal, os restaurantes voltem a funcionar. Eu li que Israel é um dos países do mundo com o maior número de restaurantes veganos e que a salada aí é servida até no café da manhã. Pois é, eu já tô adepta a isso. Assim, o que o israelense come, o que mais compra? Pepino e tomate, queijo cottage misturado, e come isso no café da manhã. Só que assim, uma coisa que eu vejo aqui, o gosto também das frutas e dos legumes, das verduras, eles são muito mais gostosos, sabe? Eu odiava pepino, eu não achava que pepino tinha gosto de nada no Brasil. O pepino daqui eu adoro. Então, assim, você come isso no café da manhã,
Tem um café da manhã típico israelense, né? Que é a shakshuka, né? Que é aquele ovo com molho de tomate. Aí você come com essa salada. Aqui, assim, eu comecei a comer frutas que eu nem comia, que eu não gostava, que aqui tem outro gosto, né? Mas aí falam que é porque não tem quase agrotóxico, sabe? As coisas são mais naturais, então tem mais gosto, né? Alimentação saudável, isso é muito bom. E os judeus também adoram uma festa, né? Você já teve algum casamento aí que os convidados não levam presentes, dão dinheiro no lugar, é assim? Sim, pois é. Aqui ninguém dá presente, você dá dinheiro, né? Então, assim, quando você chega no casamento, na entrada geralmente tem uma mesinha com uma pessoa, com uma caixa lá, com os envelopes, aí você bota o dinheiro naquele envelope, escreve alguma coisa lá para os noivos e bota na caixinha e entra. Eu acho isso um barato, eu acho super prático, que os noivos vão comprar o que eles quiserem. Eu fui no casamento da filha de uma amiga minha, tá fazendo um ano até, assim, eles foram para Tailândia na lua de mel, tudo com dinheiro de presente, Eu acho muito legal, sabe? No início eu falei assim, mas que coisa fria, né, estranha, dar dinheiro, mas você vai dar um presente, de repente que a pessoa nem vai usar, a pessoa fica cheia de louça em casa. Eu acho isso muito legal. Gostei também, prático. Juliana, aí em Israel as mulheres também servem o exército. Suas filhas, no caso, também vão ter de fazer o serviço militar? A minha mais velha não vai servir porque ela fez aliar, ela veio para Israel com 22 anos. Se ela tivesse entrado aqui até 19 anos, ela iria para o exército. A mais nova, sim. Inclusive, ela está com 16. Ela está com 16, chegou aqui com 14. Inclusive, ela até já recebeu a primeira cartinha do Exército, que assim, com 16 anos e meio, ela vai ter o primeiro encontro lá, e aí eles começam a ter o contato, né? E para saber o que ela vai fazer lá, tem milhões de possibilidades, né? Porque ela pode trabalhar na parte de inteligência, ela pode trabalhar no escritório, ela pode trabalhar como combatente, tem várias opções que ela vai escolher, o que ela quer fazer. E de quanto tempo é o serviço militar? Como é que é aqui? Você termina o ensino médio e vai para o exército, em vez de ir para a faculdade direto. Então, geralmente, o israelense ele entra na faculdade mais tarde do que normalmente no Brasil. Ele entra na faculdade com 23 anos, por aí. As mulheres ficam 2 anos e meio, e os meninos ficam, se eu não me engano, são 3 anos e meio. E assim, isso e eles fazem com orgulho mesmo, sabe? É uma coisa assim, bem bacana. E aí, geralmente, quando acaba o exército, eles recebem um dinheiro também, né? E eles tiram geralmente 1 ano depois do exército para viajar pelo mundo. Isso já é uma coisa normal aqui. Eles vão viajar pelo mundo e aí, depois dessa viagem, eles vão para a universidade. Né? É o que geralmente os jovens fazem aqui. Obrigatoriedade do serviço militar feminino, algum outro tratamento dado às mulheres que chama a sua atenção? A mulher não é assediada aqui na rua porque isso é muito grave. Você não anda, você pode andar pelado na rua com shortinho, com fio dental. Eu vi assim, Tel Aviv tem um McDonald's na praia, essas meninas de fio dental, sem canga, sem nada, fio dental, nenhum homem mexe, porque se mexer, assim, é um crime grave. Então aqui, assim, você anda na rua, é muito bom, porque assim, não tem aquelas cantadas horríveis que a minha filha com 13 anos na rua já estava passando por isso, era horrível isso, né? E aqui, assim, minha filha sai de shortinho, de top e ninguém mexe, ninguém é doido, sabe? A mulher é muito respeitada, até acho que também por esse fato a mulher também vai pro exército, é igual, sabe? Ela não é inferior. Juliane, sempre pedimos dicas de turismo aos nossos entrevistados. O que você me diz aí de Israel? Olha, Israel, o básico, né, que a pessoa tem que vir a Jerusalém, que é um lugar mágico. Você entra ali, você sente a energia daquele lugar. Tanto se você for católico, que você vai lá no Santo Sepulcro, botar a mão, como no Muro das Lamentações, né, para os judeus. É um lugar mágico, você anda ali, é impressionante, né? E tem o outro lado que é Tel Aviv, né? Aquela cidade cosmopolita, aquela alegria toda, né? O Mar Morto,
que é o lugar mais baixo da Terra, que é uma coisa assim, não existe, só indo lá, né, para você entender, assim, que entrar naquele lugar, assim, é mágico você ficar boiando ali naquele mar, assim, é maravilhoso, né? E assim, aqui tem vários lugares, se você for para o norte de Israel, a paisagem já muda, fica tudo verde, aí tem as vinícolas, tem muitas vinícolas lindas, maravilhosas. Hoje, por exemplo, a gente foi numa praia aqui perto também, que tem ruínas de 3.000 anos, né? Então, assim, tem muitos lugares assim, especiais, sabe? Pouca gente sabe, mas você pode andar embaixo do Muro das Lamentações. Você desce e lá é um mundo. Lá embaixo tem uma sinagoga, é um mundo, né? Você vai andando ali no labirinto, você está embaixo do muro, né? É um lugar, mas assim, só a viagem para o Mar Morto, você sai daqui da minha casa 2h30 para o Mar Morto. Você começa a pegar a estrada normal, de repente é só deserto. A paisagem muda em 1 hora, você está no deserto. E é lindo, sabe? Assim, você vê esse contraste, assim, várias paisagens em pouco tempo, né? Você pega uma estrada, deserto, mar, floresta, rio, cachoeira. Que beleza, Juliane! Obrigada pela entrevista. E eu vou me despedir deixando a imaginação do nosso ouvinte passear entre esses vários cenários. Valeu, Juliane, valeu você. Obrigada pela sua audiência. Se você quiser indicar alguém para a entrevista, é só fazer contato. E acompanhe a gente no Instagram, @brasileiroslongedecasa, ou escreva para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos e tchau!